nessa noite, eu gostaria de falar com você sobre o seguinte tema: encontrando descanso para a alma. Encontrando descanso para a alma. E para esse tema eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículos do 25 ao 30. Mateus capítulo 11, versículos do 25 ao 30. Assim que você encontrar o texto sagrado, eu te convido a se colocar de pé para juntos fazermos a leitura bíblica. Diz assim a palavra do bom Deus: naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendem de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Até aqui, e que o bom Deus nos abençoe com a sua palavra nessa noite. Podem se assentar. Encontrando descanso para alma. Eu gostaria de começar a mensagem dessa noite fazendo uma pergunta para você. Você está satisfeito com o seu estilo de vida? Você está satisfeito com o seu estilo de vida espiritual, emocional, físico? Se você tivesse de receber um convite relacionado ao seu estilo de vida, qual convite que você gostaria de receber nessa noite? Com certeza, o meu seria para o descanso. Eu preciso descansar. Eu preciso afiar o machado. Você sabe a ilustração do afiar o machado? Se você já sabe, você vai ouvir mais uma vez. Se você não sabe, eu vou te contar. Conta-se que certa vez um jovem lenhador desafiou um velho lenhador para ver quem derrubava mais árvores em um dia. Dia após dia ele insistia por essa batalha. E diariamente o velho lenhador negava: eu não quero, eu já me aposentei, eu não aceito o desafio. Mas de tanto encher a paciência, aquele velho aceitou. E aí chegou o grande dia, ambos começaram com seus machados a cortarem árvores, e no final do dia, chegou o momento da contabilidade. O resultado saiu. O velho lenhador ganhou. Para o desespero daquele jovem, aquele jovem começou a gritar: isso está errado, não valeu, burlaram as regras, me enganaram, trapacearam, este homem é um trapaceiro. Toda vez que eu olhei para ele, ou ele estava tomando café, ou ele estava almoçando, ou ele estava sentado, alguma coisa aconteceu de errado. Pode contar novamente. E aí o velho lenhador chegou perto daquele jovem e disse: meu jovem rapaz, sim, eu tomei café durante o dia, eu almocei porque saco vazio não para de pé, eu precisava de força. Sim, eu descansei, porque eu já sou um velho, eu não tenho mais o mesmo pique do que você. Sim, eu afiei por inúmeras vezes o meu machado, coisa que você não fez.
Você passou o dia todo sem tomar café, sem almoçar, sem descansar, sem afiar o machado. Para cada 100 machadadas que você dava, eu dava uma, e essa uma tinha um efeito muito maior do que a sua. Por que eu estou contando isso? Não sei. Eu só sei que eu preciso afiar o machado. Eu só sei que eu preciso descansar. E você precisa do que nessa noite? Que tipo de convite você está esperando ouvir nessa noite? Voltando aqui para o texto, nós vamos ver em Mateus capítulo 11, Jesus ele se apresentando como o juiz que repreende. Irmãos, sim, Deus é amor. E como nós vimos aqui nessa manhã, o amor de Deus ele é inexplicável, o amor de Deus é imensurável, o amor de Deus ele é espontâneo. Não há nada que você faça que seja capaz de comprar o amor de Deus, porque Deus decidiu amar você. Mas é preciso saber que Deus também é justiça, e um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Deus, uns para absolvição e outros para condenação eterna, e nós vamos encontrar isso no capítulo 11, Jesus falando sobre justiça. Aqui nesse capítulo 11 nós vamos também ver Jesus se apresentando como filho que se alegra. Nós vamos ver Jesus se apresentando como Deus Emanuel, como o Deus encarnado, aquele que veio para revelar o Pai, como também nós vamos ver, mais precisamente neste parágrafo, nessa perícope que li no início desse sermão, Jesus se apresentando como o Redentor que oferece descanso para a nossa alma. Aqui neste parágrafo nós vamos ver Jesus se apresentando como aquele que oferece descanso para a nossa alma. Durante os séculos, durante a história da igreja, milhares de pessoas experimentaram do descanso, da cura, da salvação em Jesus. Durante a história da igreja, nós vamos encontrar milhares de pessoas encontrando descanso, cura, salvação nas palavras de Jesus, inclusive encontrando tudo isso nesses versículos que eu li para vocês nessa noite. Bill Crowder, ele vai relatar uma experiência que ele teve na igreja da Malásia. Ao chegar naquela igreja, ele encontrou uma placa dizendo o seguinte: um santuário para os que carregam fardos pesados. Ao chegar naquela igreja, ele encontrou essa placa: um santuário para aqueles que carregam fardos pesados. Imagina você chegando hoje aqui na Central e encontrando uma placa ali na frente dizendo: este é um lugar para aqueles que carregam fardos pesados. Ao olhar para aquela placa, ao ler essa frase, Bill Crowder começou a refletir sobre o tema, sobre o assunto, e a conclusão que ele chegou foi essa: poucas coisas refletem tão bem o coração de Cristo como o seu desejo de que sua igreja seja um lugar onde fardos são retirados e onde os cansados encontram descanso. Isto era vital no ministério de Jesus, pois ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Então, ao olhar para o texto sagrado, eu aprendo a seguinte verdade, que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite: encontra descanso para a alma aquele que aceita o convite de Jesus. Encontra descanso para a alma aquele que aceita o convite de Jesus. Que convite é esse? Em primeiro lugar, é um convite para a conversão. Conversão é quando um pecador se arrepende dos seus maus caminhos, se volta para Deus e confessa Jesus como Salvador e Senhor da sua vida.
O convite de Jesus, em primeiro lugar, é para a conversão. Atente para o que diz o versículo 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Observa que Jesus, ele não está convidando os seus ouvintes para conhecerem uma denominação, uma igreja, uma doutrina. Jesus, ele está convidando os seus ouvintes para ter um encontro e uma experiência com Ele. Jesus, ele está convidando todo aquele que está cansado e sobrecarregado para ter um encontro e uma experiência com Ele, pois Ele e somente Ele é capaz de trazer descanso para a mente, é capaz de trazer descanso para o coração, é capaz de trazer descanso para o físico, é capaz de trazer descanso para a alma. Agostinho de Hipona, ele vai retratar bem essa verdade em uma de suas orações, quando ele diz o seguinte: ó Senhor, Tu criaste-nos para Ti, e os nossos corações ficam ansiosos, até encontrarem descanso em Ti. Ó Senhor, foi Tu que nos criaste, e a nossa alma só vai descansar, a nossa alma só vai repousar em Ti. Nós fomos criados para adorar, e quando nós não adoramos o Deus verdadeiro, nós adoramos outras coisas, e esta outra coisa tem nome, se chama ídolo. Essas outras coisas têm nome, se chamam ídolos. Ídolo é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus em nossas vidas. Ídolo é tudo aquilo que rouba a glória de Deus. E nós bem sabemos que tudo aquilo que rouba a glória de Deus, tudo aquilo que rouba o lugar de Deus em nossas vidas é pecado. Logo, é impossível o pecador encontrar descanso para a alma. Em outras palavras, sem conversão não há descanso. É isso que Agostinho está tentando nos ensinar. Sem arrependimento não há descanso. Sem compromisso com Jesus não há descanso. Você lembra do episódio do jovem rico? O jovem rico vai até Jesus. E ao chegar até Jesus, ele faz a seguinte pergunta: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus, ele começa a colocar alguns pontos, e o jovem rico começa a afirmar: isso eu já faço, isso eu já faço, isso eu já faço. E Jesus olha para aquele homem com um olhar de compaixão e diz: então faz o seguinte, vende tudo o que você tem, segue-me. Assuma um compromisso comigo de verdade. Entregue a sua vida para mim de forma integral. Na verdade, jovem, você precisa experimentar de uma verdadeira conversão. Você precisa experimentar de uma verdadeira transformação de vida. Você precisa experimentar de uma metanoia, uma mudança radical de mente. Você precisa, jovem, nascer de novo. E como que aquele jovem saiu da presença de Jesus? Cansado, sobrecarregado, abatido, triste, porque ele não aceitou o convite de Jesus à conversão. Quantas pessoas vão até Jesus e acabam saindo da presença de Jesus da mesma forma que chegaram, ou até mesmo pior, porque não aceitaram Jesus. Não aceitaram provar dessa verdadeira conversão. Durante o ano passado, eu li várias obras de Jay Adams. Jay Adams foi um grande conselheiro cristão. Jay Adams foi um dos defensores do aconselhamento bíblico noutético. Para Jay Adams, a Bíblia é suficiente para qualquer dilema do homem. E Jay Adams vai dizer: eu não aconselho o incrédulo,
porque o incrédulo, ele está morto. A marca do incrédulo é a desobediência, é a condenação, a ira de Deus para a eternidade. Então eu não aconselho o incrédulo, porque o incrédulo, ele jamais vai provar do verdadeiro descanso, porque ele não se converteu. Então a primeira coisa que Jay Adams fazia era conduzir o pecador a Cristo. Se houvesse arrependimento, se houvesse confissão de pecados, se houvesse conversão, ele continuava com o aconselhamento, senão ele parava por ali. Porque para Jay Adams, sem conversão não há descanso, sem arrependimento não há descanso, sem compromisso com Cristo não há descanso. Como que um pecador aceita o convite de Jesus à conversão? Jesus vai tratar deste tema no seu sermão, mais conhecido como Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, do versículo 13 em diante. Jesus vai dizer, em primeiro lugar, reconhecendo a sua miséria. Há conversão quando há reconhecimento, quando há choro e quando o pecador aceita a ajuda do Deus vivo. Resumindo, há conversão quando há arrependimento e fé. Encontra descanso para a alma aquele que aceita o convite de Jesus. Que convite é esse? Em primeiro lugar, é um convite para a conversão. Em segundo lugar, o convite de Jesus é um convite para o compromisso. Atente para o que diz o versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. É preciso relembrar aqui que Jesus foi carpinteiro em Nazaré. Durante o exercício da sua profissão, muitas foram as vezes que Jesus precisou construir cangas. As cangas, elas serviam para colocar debaixo do mesmo jugo animais de trabalho. Então, ao usar essa metáfora, Jesus ele está falando sobre o quê? Sobre compromisso. Que tipo de compromisso? Em primeiro lugar, intimidade. Você lembra do episódio de Maria e Marta? Enquanto Marta estava trabalhando, Maria estava aos pés de Jesus. E Jesus, naquele episódio, naquela ocasião, ele vai elogiar Maria e não Marta, porque Maria ansiava ter intimidade com Cristo. Há muitas pessoas que buscam se deleitar nos benefícios do Evangelho, mas sem compromisso de um estreito relacionamento com Cristo. Eles desejam conhecer a paz, o perdão, o poder e propósito em suas vidas, mas não querem compromisso com Jesus. Eles não entendem que não há cristianismo sem compromisso com Jesus. Encontra descanso aquele que tem intimidade com Cristo. O salmista vai retratar bem essa verdade. No Salmo 1, versículos do 1 ao 2, quando diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Sua satisfação está na palavra do Senhor, e nessa palavra medita de dia e de noite. Em sua primeira carta, no capítulo 1, João vai nos revelar aqui que palavra é essa? É Jesus. A palavra da vida é Jesus. Então nós podemos sim ler esse versículo da seguinte maneira: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está em Jesus, e em Jesus medita dia e noite. A intimidade gera alegria, a intimidade gera paz,
A intimidade, ela gera convicção. Ao usar essa metáfora, Jesus, ele está falando sobre compromisso de intimidade, como também de serviço. O jugo fala também do serviço sobre o senhorio de Cristo. Assim como 2 bois trabalham debaixo do mesmo jugo, o Senhor Jesus deseja que estejamos ligados a Ele no serviço do reino de Deus. Encontra descanso quem serve. Serve a quem? A Cristo. Encontra descanso quem serve. Serve a quem? A Cristo. Algum tempo atrás, nós tínhamos ainda a nossa empresa. Nós começamos a falar de Cristo para uma menina. Essa menina começou a se interessar por Cristo. Não demorou muito, ela estava em uma igreja. E depois de 15, 20 dias, ela foi batizada. E ali eu perguntei a ela: que legal, você foi batizada, mas você sabe qual é o verdadeiro significado do batismo? E ela disse: sim, o batismo me libera para servir na igreja. Por isso que eu me batizei, eu queria servir na igreja. E me disseram que para servir na igreja, eu precisava me batizar. Encontra descanso quem serve. Serve a Cristo. Quem participa daquilo que Cristo está fazendo. E a pergunta que eu te faço é: o que Cristo está fazendo hoje? No que Cristo está trabalhando hoje? Desde o momento que Cristo abriu mão de sua glória e pisou nessa terra, nós vamos ver Cristo trabalhando em um único projeto, que é o projeto da reconciliação. Falei sobre isso hoje pela manhã. Reconciliação do homem com Deus, do homem consigo e do homem com seu próximo. Encontra descanso quem serve a Cristo, quem trabalha nesse projeto, no projeto da reconciliação. Encontra descanso quem é pacificador. O pacificador encontra descanso. Hoje nós fomos levar os adolescentes até o PV. Muitas foram as vezes que o Alencar usou essa palavra: pacificador, pacificador, pacificador. Encontra descanso aquele que é pacificador. Eu lembro que todo casal tem as suas discussões, e lá em casa não é diferente. Mas todas as vezes que Joyce e eu começamos algo, toda vez que Maria Antônia ouviu, ela chegou e nós disse: vamos parar por aqui? Deu? Chega? Isso que nós temos um combinado, de nunca discutirmos na frente dos nossos filhos. Mas você sabe como é. A gente acaba deslizando, mas a minha filha sempre foi uma pacificadora. O Joaquim, ele está seguindo o mesmo passo. Não saia daqui achando que a minha casa é só briga, tá? Porque eu sou muito bonzinho para Joyce. Sou muito bonzinho para Joyce, de verdade. Pacificador. Aquele que trabalha naquilo que Deus está fazendo, encontra descanso. Aqui na igreja nós temos o hábito de cantar o hino de número 491, do Inário para Culto Cristão. E a primeira estrofe vai dizer assim: no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei. Olha só, pensa nessa letra. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei. Encontra descanso quem participa daquilo que Deus está fazendo. Se você trabalha na igreja, mas não em prol deste projeto, você vai encontrar agonia e não descanso. Nós precisamos trabalhar em prol desse projeto para encontrar descanso. Encontra descanso para a alma aquele que aceita o convite de Jesus. Que convite é esse? Em primeiro lugar, é um convite para a conversão.
O incrédulo jamais vai provar do descanso que Cristo oferece, porque ele está morto. Este convite é um convite para o compromisso de intimidade com Jesus, como também de trabalhar para Jesus. Quem trabalha naquilo que Jesus está trabalhando encontra descanso. Como é bom ser um pacificador. Como é bom. E por último, o convite de Jesus é um convite para o aprendizado. Olha só o que diz o versículo 29 e 30. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós vimos aqui que a conversão ela é imediata. O compromisso ele é imediato. O compromisso de ter intimidade com Jesus você pode fazer hoje. O compromisso de trabalhar em prol daquilo que Jesus está trabalhando, você pode fazer hoje. Mas o aprendizado ele é um processo que começa nessa vida e termina na glória. E este processo envolve o quê? Em primeiro lugar, tempo. Se você realmente deseja aprender com Jesus, você precisa se debruçar sobre este livro. Você precisa estudar este livro de forma exaustiva. Isso requer tempo. Este processo, ele requer disciplina. Quantas pessoas começaram o plano de leitura da Bíblia de 1 ano, mas durou apenas 1 semana, e não conseguiram mais continuar? Porque aprender de Jesus requer o quê? Disciplina. Eu preciso ir devagarinho e constante. Disciplina. Este processo requer tempo, disciplina, fé, porque isso aqui exige fé. Nós vamos plantar e muitas vezes nós não vamos colher. Quem vai colher vão ser os meus netos, se Jesus não voltar até lá. Nós estamos falando aqui de fé. Este processo exige coragem, muita coragem, porque com certeza durante a caminhada muitos serão os obstáculos, muitas serão as afrontas, muitas coisas vão acontecer para desanimar você. Aprender com Jesus exige coragem, e à medida que esse processo ele vai acontecendo, a influência do mundo sobre nós vai sendo quebrada. E à medida que esse processo vai acontecendo, a influência de Satanás sobre nós vai sendo aniquilada. E à medida que esse processo vai acontecendo, que processo de aprender cada dia mais com Jesus, o texto sagrado vai dizer que a influência do nosso ego vai sendo mortificado. Eu vou morrendo para mim mesmo, eu vou morrendo para os meus sonhos, para os meus planos, para os meus projetos, para viver os sonhos, os planos, os projetos de Deus para a minha vida. E este estilo de vida, que outrora nos cansava, nos sobrecarregava, nos abatia, vai sendo substituído por um estilo de vida tranquilo, leve, que traz paz. Porque a base do ensino de Jesus é o amor a Deus e o amor ao próximo. Nós fomos criados para amar, nós fomos criados para amar a Deus, como também amar o nosso próximo. E em Jesus essa prática se torna possível. Em Jesus, esta prática de amar a Deus, amar o nosso próximo, e quando a Bíblia fala em próximo, ela está falando do amigo como também do inimigo, acaba se tornando viável, acaba se tornando possível, e dessa forma nós encontramos descanso.
Uma pessoa que odeia, ela não descansa. Uma pessoa que sente raiva no seu coração, ela não descansa. Uma pessoa que não sabe perdoar, não consegue perdoar, ela não descansa. Uma pessoa que ama é uma pessoa que descansa. Mas o amor só é possível porque Jesus nos garantiu isso. Em Jesus o amor se torna possível de ser praticado. Este convite que Jesus está fazendo tem a ver com aprender a amar. Irmãos, este convite que Jesus fez: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tem a ver com amar. Enquanto os mestres da lei colocavam sobre os ombros do povo um fardo pesado, um fardo cruel, um fardo que promovia o ódio, o rancor, a falta de perdão, Jesus está dizendo: tome sobre você o meu jugo, porque ele é leve. É um jugo que te liberta para amar a Deus e amar o seu próximo. O convite de Jesus, meu irmão e minha irmã, em terceiro lugar, tem a ver com amor. Jesus nos chama a amar coisas que os rabinos da época não conseguiam fazer, muito menos promover. Você lembra da mulher que foi pego em adultério? O que aqueles homens estavam fazendo? Prontos para apedrejá-la. E Jesus vai até ali e ensina a arte do amor. O convite de Jesus tem a ver com amor. Hoje pela manhã nós encerramos o culto cantando: ó, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina sua bênção e sua unção. Ó, quão bom e agradável é viver juntos os irmãos. Ali Deus determina sua bênção e sua unção. Jesus nos deu um mandamento de amor, de nos amarmos uns aos outros no Senhor. E aqui eu faço uma pausa. Jesus, ele vai resumir tudo aquilo que os mestres da lei estavam ensinando em apenas 2 mandamentos: amar a Deus e ao próximo. Jesus nos deu um mandamento de amor, de nos amarmos uns aos outros no Senhor. Assim como ele amou, o mundo nos verá e saberá que somos povo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, somos um, restaurados pela graça em amor, como o orvalho do Hermon nos montes de Sião. Sobre ti está a bênção do Senhor. Sobre ti está a bênção do Senhor. Você sabe o que isso quer dizer? Quando o orvalho do Hermon desce sobre o monte de Sião, o maior beneficiado é aqueles que estão ao redor, porque o monte de Sião, ele não retém a umidade escorre por ele e chega na comunidade. Assim é o amor de Deus, ele é derramado sobre nós, ele é derramado sobre a sua igreja. Só que ele não para na igreja, ele alcança os de fora. Quem ama prova de um verdadeiro descanso. Eu quero concluir essa mensagem lendo uma ilustração que eu vi essa semana. Um corvo estava sentado no topo de uma árvore o dia inteiro sem fazer nada. Ao avistar um coelho lá embaixo, o corvo o convida para não fazer nada o dia inteiro também. O coelho, animado, aceita o convite. Eba, também quero não fazer nada. Então ele senta no chão, debaixo da árvore, e relaxa. De repente, uma raposa aparece e come o coelho. Moral da história: para ficares sentado sem fazer nada, deves estar sentado bem no alto. Agora, traduzindo essa história aqui para essa mensagem: se é para descansar, descanse nos braços da pessoa certa. Porque se você não descansar nos braços da pessoa certa, o descanso que você vai provar será apenas paliativo.
um paliativo, algo fake. Encontra descanso para a alma aquele que aceita o convite de Jesus. Que convite é esse? Em primeiro lugar, é um convite para a conversão. Não há descanso para o incrédulo, porque o incrédulo está morto. Há descanso para o Filho do Deus vivo. Este convite é para o compromisso de ter intimidade com Jesus, como também de servir a Jesus. Quanto mais nós servimos, quanto mais nós ajudamos os nossos irmãos, quanto mais nós ajudamos a nossa comunidade, o maior beneficiado somos nós. Que convite é esse? É um convite para o aprendizado. E qual é a lição que Jesus desejava ensinar aos seus discípulos e deseja ensinar a nós no dia de hoje? Amar a Deus e amar o nosso próximo. O fardo estava pesado demais sobre os ombros daqueles homens, um fardo que promovia raiva, ira, ódio, mas o fardo de Jesus é leve, porque ele promove o amor. Quem ama descansa, quem ama dorme. Sem conversão não há descanso, sem compromisso com Jesus não há descanso, sem aprendizado, o verdadeiro aprendizado, não há descanso.